Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento! Os irmãos estão fraquinhos. Gente, desconsidera quem está assistindo. Nós vamos fazer agora verdadeiramente. Graça e paz, Igreja do Avivamento! Aleluia! Graça e paz para você também que está nos assistindo pela TV Boas Novas, a TV da família do povo de Deus. Sejam muito bem-vindos e abençoados também. Queridos, hoje, como o pastor falou, não poderia deixar de acontecer algo diferente, por ser o Dia Internacional da Mulher. E por ser o Dia Internacional da Mulher, ele nos fez escravas. E nos colocou para pregar os cultos. Brincadeira. Mas hoje, nós tivemos o privilégio, como mulheres, de iniciarmos uma série de mensagens poderosas de Deus para as nossas vidas. E eu creio que será bênção para a sua vida que está aqui, e será bênção para você que está nos assistindo, que você possa estar conectado conosco e recebendo desse maná de Deus sobre a tua vida e a tua casa também, em nome de Jesus. E essa série de mensagens que começa hoje, ela vai falar de 7 frases poderosas que Jesus falou quando ainda estava na cruz. Queridos, quando eu comecei a ler isso, meu coração começou a se encher por saber que mesmo num momento tão especial, num momento também tão difícil, o Senhor nos ensinou de uma forma poderosa. E assim nós estaremos fazendo por 7 cultos, iniciando hoje. E nós estamos num tempo, que é o tempo que estaremos num propósito para a Páscoa, onde o Brasil se encontra em jejum e oração por 40 dias. E nós também, como Igreja do Senhor Jesus, estamos no propósito. E esse propósito, como igreja, nós estaremos fazendo aí 21 dias, começando amanhã. Amanhã eu te espero aqui, para juntos declararmos que o Senhor é o único sobre as nossas vidas. Amém? E é interessante, queridos, que nesse período que nós teremos daqui para frente, é um período onde nós vamos aprender muitas coisas. E a primeira palavra de hoje, a palavra que o Senhor vai nos trazer esse ensino, é: confie nas palavras de perdão. Você pode repetir comigo? Confie nas palavras de perdão. E como é importante, querido, sabe por quê? Pode passar? Porque é confiando nas palavras de perdão que nós vamos entender o significado desta frase. Que eu peço que você também repita comigo. Diga assim: Jesus é o Senhor da vida e venceu a morte. Eu não sei você, mas quando você olha para uma frase dessa e deixa essa verdade entrar dentro de você, queridos, não tem como saltar, como eu queria estar aqui, pulando. Mas se o meu doutor estiver aí, ele vai brigar comigo, então eu não posso pular. Mas você pode pular, você pode vibrar, que Jesus é o Senhor da vida. Jesus venceu a morte, queridos, e Ele fez isso por mim, por você. Isso não te deixa animado, isso não te deixa empolgado por saber que Jesus, Ele não fez isso sem um sentido, sem um significado, mas Ele fez isso por mim, por você. Aleluia! Aleluia! Pode passar, e nós vamos ler esse texto de 1 Coríntios 15.
55 a 57, que diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus que o Senhor nos dá a vitória, queridos, porque a mim e a você era reservado a morte e morte eterna, mas em Jesus nós recebemos o poder de sermos salvos, E é interessante que muitas vezes nós entendemos que o Senhor, Ele tem nos conduzido a um caminho, mas o mundo diz que há muitos caminhos para encontrarmos a Deus. Mas Steven Furtick diz o seguinte: o caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida. Ok? Existem outras estradas espirituais e filosóficas, mas o caminho de Jesus é o único. Aleluia! Que nos levará onde queremos ir. A vida na plenitude da beleza da presença de Deus. Podem existir vários caminhos, queridos, de formas espirituais ou filosóficas, mas para nós que somos cristãos, só há um caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa é a verdade. Essa é a verdade que nós precisamos, queridos, declarar todos os dias das nossas vidas. Só que, o que acontece com a nossa caminhada, com a nossa estrutura de vida, com a nossa formação? Muitas coisas acontecem. E eu quero te trazer o exemplo da lousa. Quando um professor, no meu tempo, alguns eu creio que são do meu tempo, aonde o professor escrevia no quadro com giz de cera, com giz branco, não é? Escrevia ali no quadro. Hoje o quadro está bem moderno, hoje está só uns cliques assim, apaga, mas antigamente os professores eles escreviam toda a matéria e nós tínhamos que copiar toda a matéria. Só após copiarmos toda a matéria é que o professor apagava aquela informação e escrevia a nova informação. E é assim que eu quero te dizer que hoje a sua vida precisa também fazer isso. Queridos, a nossa vida, ela carrega tantas informações, mas não tem como estar colocando informações novas num quadro que já está cheio de informações. Essas informações precisam ser deletadas, essas informações precisam ser apagadas para que a nova informação, então, seja colocada. Então, eu quero te convidar agora de uma forma profética. Eu não sei como foi o curso da sua vida, eu não sei como foi a tua estrutura de infância, eu não sei o que te aconteceu, eu sei o que me aconteceu, eu sei o que eu passei. E não foram coisas boas, coisas que deixaram marcas em mim, coisas que me trouxeram muitas decepções, tristezas, amarguras e falta de perdão. E eu quero te convidar agora, profeticamente, faz assim comigo, fecha a mão e põe a mão assim na tua frente. E agora, de forma profética, com fé, eu quero que você apague essa lousa da sua vida. Apague essas informações ruins que estavam antes escritas. E com fé mesmo, começa a apagar e diz, não me pertence. Esses escritos que eram contra a minha vida, não me pertencem. E agora eu apago. Vai apagando, apaga mesmo, apaga tudo. E diz, eu não aceito mais.
Aleluia! Porque nós não podemos mais aceitar vivermos aprisionados por coisas que nós cometemos no nosso passado, por coisas que aconteceram e que muitas vezes nos paralisaram. E que muitas vezes, queridos, nos deixaram inertes a prosseguir na caminhada. E hoje a palavra do Senhor é: confie nas palavras de perdão. Repita comigo: confie nas palavras de perdão. E é assim que nós precisamos, queridos, confiar nas palavras de perdão. Porque sem perdão, nós não conseguiremos avançar nas nossas vidas. E é por isso que em Lucas 23, 34, ali naquela cruz, o Senhor, Ele falou essa frase tão linda: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você pode repetir comigo? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Só que muitas vezes, queridos, essa frase a gente ouve, mas essa frase não se executa. Porque o perdão é algo muito sério. E muitas vezes nós não entendemos no nosso emocional. Muitas vezes nós não entendemos no nosso racional. E nós somos seres humanos sistêmicos. Nós precisamos unir, queridos, o emocional e o racional para prosseguirmos, de fato, andando em vitória e entendendo o que Martin Luther King disse em sua frase. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Ou seja, não tem como, queridos, iniciarmos um novo tempo se o antigo ainda está junto a nós, se o antigo ainda faz parte de uma forma da nossa história, nos impedindo de avançar, nos impedindo de seguir na caminhada que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós precisamos compreender duas atitudes importantes que Jesus teve lá na cruz, nesse momento dessa frase. A primeira atitude, queridos, de Jesus foi liberar perdão aos seus traidores, liberar perdão aos judeus que o colocaram na cruz como se ele fosse um blasfemo, liberar perdão aos romanos que não entendiam nem muito bem o que estavam fazendo quando concordaram em crucificarem ele ali na cruz, porque entendiam que ele era um bandido, um ladrão, igual aos outros. E assim, nós precisamos compreender que sem liberar perdão, não vai haver a remissão. Steven Furtick que fala: nenhum deles percebeu que estavam cometendo o quase incompreensível crime de matar o autor da vida. Quantas vezes eu e você, pela falta de liberar perdão, estamos cometendo esse mesmo crime? Quantas vezes eu e você estamos na mesma situação daqueles judeus, daqueles romanos que crucificaram Jesus? E é por isso, queridos, que nós precisamos compreender a segunda atitude de Jesus naquela cruz, que foi a atitude de ser um intercessor. Jesus foi ali um intercessor naquela cruz, quando ele fala para o Pai, quando ele roga ao Pai para que perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, a segunda atitude de Jesus ali na cruz foi ser intercessor. E essa deve ser a minha e a sua atitude com aqueles que nos perseguem, porque assim a Bíblia nos ensina
que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Mas muitas vezes, queridos, a nossa oração é a oração de feiticeiro. Coloca a tua mão, Deus. Pesa a tua mão agora. Para que essa vida conheça que eu sou tua filha, aleluia. E muitas vezes, queridos, é dessa forma que agimos. Como cristãos, como seguidores de Cristo. Mas nós precisamos fazer como Cristo, com os corações de fato voltados para Ele, intercedendo e olhando com os olhos do Pai para aquelas vidas. Em Hebreus, capítulo 7, versos de 24 a 25, diz assim: mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aleluia, aleluia. Esse é o Senhor. E nós somos criação dele. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. E é assim que nós devemos agir, queridos. É dessa forma que nós devemos fazer, perdoar e interceder por aqueles que nos perseguem. Stephen Furtick diz: neste momento, em todo o mundo, pessoas estão se voltando a Jesus em fé. E no céu, Ele está pedindo ao Pai que as perdoe. Há uma boa notícia para mim e para você. O perdão de Jesus está disponível. Aleluia! O perdão de Jesus está disponível para mim e para você. Porque Ele nos ama, queridos, incondicionalmente. Ele nos ama independente do que nós tenhamos cometido no nosso passado, do que tenhamos feito em nossa caminhada, em nossa trajetória de vida. Na jornada até a presença de Deus, o perdão sempre será um marco espiritual. Queridos, não tem como. O perdão é um marco espiritual que marca as nossas vidas, porque por meio de Jesus naquela cruz é que nós fomos perdoados. Por meio de Jesus naquela cruz é que nós fomos feitos livres para Ele. Amém? E eu quero que você repita comigo essa frase. Viva como perdoado, para perdoar como Jesus. Vamos lá comigo? Viva como perdoado, para perdoar como Jesus. Queridos, eu só vou conseguir perdoar como Jesus se eu entender que de fato eu fui perdoada. Se eu não compreender, eu não vou agir como Jesus. Ou seja, eu não vou perdoar como Jesus e eu não vou viver como perdoada. Então, as palavras de perdão de Jesus mudam sua vida. Você sabia disso? As palavras de perdão de Jesus mudam a sua vida. Agora, só podem mudar quando você, ponto 1, reconhece a necessidade do perdão. Quando você reconhece a necessidade do perdão, aí sim, Jesus pode mudar a sua vida. As palavras de Jesus podem mudar a sua vida. E nós vamos estar lendo Lucas 23, 41. Pode colocar. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Isso o ladrão que estava ali na cruz. Ele simplesmente reconheceu a necessidade de receber ali o perdão. Ele reconheceu, porque sem reconhecer, queridos, não tem como. Porque o outro que estava ao lado dele, o que disse?
Se tu és mesmo o Filho de Deus, então desce daí. Salva-te a ti e a nós. Só que este ladrão, que reconheceu as palavras de Jesus, o perdão de Jesus, ele reconhece a necessidade de receber o perdão do Senhor. Só que a maioria, muitas vezes, queridos, tem a tendência de zombar. A maioria tem a tendência de querer se justificar. Mas Jesus, ele só vai agir de acordo com a nossa atitude, se nós reconhecermos. Então, toda jornada espiritual começa com o reconhecimento de que precisamos de perdão. Toda jornada espiritual começa quando, de fato, reconhecemos que precisamos de perdão. Quem precisa ser perdoado aqui? Levanta a mão. Aleluia. Eu preciso. E a palavra fala assim, em Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas muitas vezes nós queremos justificar. Mas todos nós viemos da mesma semente, da semente adâmica, da semente que pecou. Então, por isso, queridos, o pecado entrou por um homem, e com ele todos foram considerados mortos em seus delitos. Então, não tem aquele que não pecou, que não errou, porque todos nós pecamos e todos nós falhamos. Então, reconhecer, queridos, é o primeiro passo nesta jornada que nós precisamos fazer para compreender e confiar nas palavras de perdão de Jesus. Então, as palavras de perdão de Jesus mudam sua vida quando você confessa seus pecados a Jesus. Nós vamos ler o texto, nós vamos ter uma pequena interpretação aqui, tá bom? Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É interessante aqui que esse ladrão, ele reconheceu os pecados e ele pediu ajuda para quem ele sabia que poderia ajudá-lo. E isso é tremendo. Isso é tremendo, queridos, quando nós reconhecemos ali que nós precisamos de ajuda e de perdão. E para isso nós precisamos confessar. A palavra de Deus em 1 de João, capítulo 1, verso de 8 a 9, diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcança misericórdia. Tiago 5:16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a confissão é uma arma poderosa contra a mentira, engano e omissão. A confissão nos liberta do peso da culpa e da acusação. Meus atores, por favor, em posição. Quero que vocês prestem atenção nesse pequeno exemplo de alguém que está reconhecendo o seu pecado. Vamos lá. Meu líder, quanto tempo! Ô, meu filho amado, esse aqui só dá alegria, ó. Esse aí é meu melhor discípulo. Conta aí, amor, o que você vai por trás? Rapaz, não quero contar nada não. Na verdade, eu quero te confessar um pecado. Mas pecado, meu filho? Por que não contou pelo menos até
abundância, para que o Senhor, através do arrependimento dele, venha trazer cura, libertação. É o quê? Tava orando. É porque tem mais coisa aí. Agora no microfone. Obrigado, viu? É que tem mais coisa aí. No final da corda tinha uma vaca. E é assim, queridos. E é assim que muitas vezes acontece. Nós queremos confessar ao Senhor a metade do nosso pecado. A gente só quer confessar que tem uma corda. Mas a gente não quer confessar que no final da corda tem uma vaca leiteira. Como está a sua vida? Você tem de fato entendido a importância de confessar os seus pecados? Porque quando a palavra do Senhor nos fala que quando nós confessamos, nós vamos alcançar a misericórdia. E como é importante nós confessarmos os nossos pecados ao outro. Não é sair em vários lugares e falar, não. Confessar para alguém que é seu discipulador, que é o seu mentor, que é o seu líder. Para alguém que vai te dar um suporte. Para alguém que vai te ajudar nesse momento. Então, reconhecer, queridos, que nós pecamos é importante. Mas não basta reconhecer, eu tenho que confessar. E o confessar, queridos, não é pela metade, é confessar tudo. É não deixar que nada fique dentro de você para florescer e Satanás vir e fazer a festa. Porque ele só vai agir se ele tiver legalidade. Sem legalidade, ele não vai agir. E quando é que nós tiramos a legalidade? Quando nós confessamos, de fato, os nossos pecados. Quando nós entregamos ao Senhor tudo. E declaramos mesmo para o Deus Todo-Poderoso. Ponto 3. As palavras de perdão de Jesus mudam sua vida quando você confia plenamente no perdão dado por Deus. Lucas 23, 43. Diz assim: Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, muitas vezes nós entendemos que precisamos reconhecer o nosso pecado, que nós precisamos confessar ao Senhor o nosso pecado, mas muitas vezes nós não confiamos plenamente no perdão que Deus nos dá. Nós não conseguimos muitas vezes compreender que de fato Ele nos perdoa. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. E Hebreus 10, 14 diz assim: porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, 19 a 20, 22, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Steven Furtick diz: o perdão não apenas coloca você na estrada certa, como também o mantém nela. Queridos, quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos, quando nós
confessamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Mas muitas vezes, o que acontece? Nós não conseguimos compreender a plenitude disso. E é o que nós vamos ver agora. Vamos lá, meninos. Perdoado, como assim? Eu fui perdoado, como ele me acompanha ainda? E é assim. O Senhor nos perdoa, mas nós não entendemos a dimensão desse perdão. Por que eu te trago isso? Na minha adolescência, eu cometi algo terrível. E quando eu cheguei a Deus, eu pedi perdão, eu reconheci meu erro, eu confessei o meu erro. E eu ouvi de Deus que Ele me perdoava. Mas eu mesma não me perdoava. E quando eu mesma não consigo me perdoar, eu continuo carregando aquele pecado comigo. Eu continuo carregando aquele pecado comigo. Eu entreguei o pecado. Como vocês viram no exemplo, ele entregou a agenda. Mas quando ele foi embora, ele levou a agenda de volta. Ele levou a agenda com ele. E muitas vezes é assim que nós estamos fazendo. Nós reconhecemos o nosso erro. Nós confessamos o nosso pecado. O Senhor nos perdoa. Mas nós não temos confiado plenamente nesse perdão. Porque muitas vezes nós consideramos que o que nós fizemos foi algo que não tem um perdão. Porque foi muito feio, foi horrível. Assassinar, foi horrível. Adulterar, foi horrível. Roubar. Tantas coisas, queridos, que nós já fizemos na nossa caminhada. E assim eu caminhei na minha vida por muitos anos, acreditando que Deus tinha me perdoado, porque de fato eu tinha me arrependido. Mas eu mesma não conseguia me perdoar, porque eu dizia, como eu pude fazer isso? Porque eu permiti que isso acontecesse? Porque eu não fui firme o suficiente para dizer não naquele momento? E eu era alguém que buscava Deus com sinceridade, mas eu não conseguia vencer e confiar plenamente no perdão que Deus dava. Até o Senhor fazer essa grande obra na minha vida e eu me perdoar. Porque se você não se perdoa, você se coloca acima de Deus. E quando você se coloca acima de Deus, você diz, Deus, tu não tens condições de me perdoar porque o que eu fiz foi demais. Não dá. E com isso, queridos, nós infringimos o que Jesus fez na cruz. Porque Ele perdoou. Ele liberou sobre as vidas. E é isso que nós precisamos fazer. Confiar nesse grande exemplo.
de Jesus para nós. As palavras de perdão de Jesus mudam sua vida. Quando você decide perdoar seus ofensores. Mateus 6,14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. A decisão de perdoar, queridos, ela precisa acontecer nas nossas vidas. A decisão de perdoar, ela precisa ser única. Não existe vontade para perdoar. Não existe. Existe decisão. Quem é que tem vontade de perdoar alguém que abusou sexualmente de você? Quem tem vontade? Ai, eu estou sentindo assim um fluir dentro de mim. Uma vontade enorme de perdoar quem abusou de mim. Eu tenho vontade de perdoar aquele que me agrediu fisicamente, que me espancou, que me colocou num leito de hospital, quase em morte. Eu tenho uma vontade enorme de perdoar. Eu tenho vontade de perdoar aquela pessoa que trouxe droga para o meu filho e que apresentou droga para o meu filho e hoje o meu filho está viciado. Eu tenho uma vontade de perdoar. Eu tenho uma vontade de perdoar aquele marido safado, sem vergonha, aquele traste desgraçado que me traiu e destruiu a minha vida. Quem é que tem vontade? Quem é que tem vontade? Sério? Sinceramente, quem tem vontade de perdoar essas coisas? Eu não tenho. Eu não tenho. E por um bom tempo da minha vida, eu desejei a morte daquele que me abusou. Até conhecer Jesus. Mas eu desejei a morte. Porque ninguém, queridos, em sã consciência, vai ter vontade de liberar o seu agressor por vontade. Mas perdoar é uma decisão necessária. Perdoar é necessário. Ainda que a pessoa possa ter te ofendido, possa ter te machucado, muitas vezes te destruído. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão liberta. O perdão libera as pessoas. O perdão tira o peso da culpa. Traz leveza. O perdão, queridos, nos faz ser livres. O perdão nos faz vivermos, de fato, uma vida abundante. Stephen Furtick diz: perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura em nossos corações. Então, queridos, nós precisamos compreender o que significa, de fato, perdoar. Vamos lá?
E é assim. Queridos, parece uma brincadeira. Tão engraçado. Mas é assim que nós estamos. Carregando o outro nas nossas costas. E muitas vezes olhando para ele, dizendo assim, e ele é feliz. Ele é bem-sucedido e eu não sou. Ele está prosperando e eu não. Aquele miserável que fez tudo aquilo contra mim. Que fez tudo aquilo comigo. Por que Deus? Que as coisas para aquele miserável dão certo. E para mim não dá. E nós estamos carregando o outro. Atrelado a nós. As palavras de perdão de Jesus mudam sua vida quando você aceita perdoar o próximo sem condições. Mateus 18, de 21 a 22, diz assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7. Menino, nessa hora Pedro deve ter pulado, eu sabia! Aí Jesus fala, mas 70 vezes 7. Ele falou, agora lascou. Porque muitas vezes, queridos, nós atrelamos o perdão a uma única vez. Se eu perdoei a pessoa, acabou. Se ela fizer de novo, não posso perdoar mais. Não posso. E muitas vezes, queridos, o que acontece? Muitas vezes nós atrelamos isso a quem nos ofende. Porque nós só queremos perdoar o outro se o outro reconhecer que errou. Como que é dentro de um casamento? Geralmente, né? Geralmente a mulher diz assim, eu não irei, porque foi ele. Ele que é insensível, não viu que eu fiz sobrancelha, que eu mudei o cabelo. Sensível. Aí depois pergunta, o que é, mulher, que está acontecendo contigo? Nada. E aí nós só queremos, queridos, de fato perdoar com condição. Mas aqui a palavra está nos conduzindo a compreender que nós precisamos perdoar sem condições. Não é impor condição para perdoar. Ela falhou primeiro. Ela falou de mim. Então é ela que tem que vir aqui comigo. Não, porque foi ele. Ele que passou e não me cumprimentou. E é líder da igreja. E aquela lá ainda se diz que é pastora. Passa pela gente, nem fala. Aí, ou seja, a pessoa ficou ofendida, guardou aquilo, mas ela não quer liberar, se a outra não reconhecer. Finalizando o nosso teatro. Amém. É isso aí. Acabou. Estão livres, estão perdoados. E na verdade, queridos, se nós não entendermos que nós precisamos, de fato, reconhecer a nossa necessidade de perdão, confessar os nossos pecados, confiar plenamente no perdão que Jesus nos deu, decidir perdoar os nossos ofensores e aceitar perdoar o próximo, sem impor condições.
E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!